Semana Santa passou, feriadão passou, aí vem aquela coisa, né, na consciência, gente, comi muito, comi demais, tô comendo muito, e aí o que é que eu faço agora para voltar? Essa pessoa já está aqui, ó, para ajudar a gente. Islaine, seja muito bem-vinda mais uma vez, nossa Nutri Islaine Nogueira. Semana Santa, aquelas comidas, né, bem pesadas. A gente estava até conversando sobre o que veio no programa na semana passada, não foi? Vários chocolates, várias opções. Praticamente todo dia aqui era chocolate. Exatamente, isso. E geralmente o almoço da Sexta-feira Santa é carregado de muita coisa. É como se fosse o domingo de Páscoa também, né? O domingo de Páscoa também. Realmente há um período longo aí com excessos, né? Que as pessoas às vezes não sabem se controlar. Então a gente precisa ter cuidado. Por que é tão difícil voltar à alimentação saudável, voltar à reeducação alimentar, à dieta, depois assim desses dias em que a gente se permite mais? É uma coisa mesmo de compulsão? A gente precisa ter consciência de que durante esse período há um excesso de comidas, na verdade, que a gente não está habituada a comer nos outros dias. Então, a gente precisa sim aproveitar o momento, mas ter consciência de que não devemos exceder. Ter um pouco de cuidado até mesmo no preparo da alimentação, né? Para não exagerar em algumas opções. Então, após isso, algumas pessoas relaxam um pouco, acham que, não, vou deixar daqui a alguns dias, deixa eu aproveitar ainda esse momento. Ainda tem ovo da Páscoa na geladeira. Ainda tem trufa, ainda tem caixa de chocolate. Exatamente. Mas, pessoal, a dica que eu dou mesmo é já durante o período da Semana Santa, ou de qualquer festa, ou de qualquer evento que aconteça no decorrer do ano, para a gente sempre manter ou se manter, pelo menos nas outras refeições, mais equilibradas. E também muitos relaxam em relação à atividade física. Até para retornar à atividade física demora muito. É como se o corpo acabou se acostumando com aquele feriadão que começa na quinta, né, para algumas pessoas e se estende até domingo. E como as pessoas viajam, muitos não têm acesso a algum meio que possa fazer atividade física. Então fica aquele período longo sem praticar também. E é aquela velha preguiça que dá para a gente retornar. Né? Chega, parece que é sofrimento. Exatamente. Acordar, voltar, é difícil. Voltar à rotina, né? É um pouco difícil. Eu tinha até postado nas minhas redes sociais a continuidade da minha rotina, que eu postei uma refeição do dia e perguntei para o pessoal naquelas enquetes se é para retornar a rotina ou com o dia detox, né? Que as pessoas costumam fazer isso, né? Retornar com suco detox durante o dia todo ou a semana toda. Só no suco, né, o pessoal? Só no suquinho, numa sopa, né? Mas, gente, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de informação que é muito influenciado na internet, né? Primeiramente, vamos ter consciência de que não é dessa forma que a gente precisa retornar. Relembrar o que foi feito antes desse período, ou até mesmo, como eu falei, dar continuidade no próprio feriadão ou em alguma festa que se realiza no decorrer do ano, para que vocês não achem que aquele famosinho detox ou qualquer outra estratégia é válido para retornar ao que você estava antes. Porque, na verdade, Mara, é um período onde, sim, o corpo acaba acumulando algumas toxinas, digamos assim. E esse período, na verdade, para a gente retornar como estava antes, é um período gradativo, que tem que ter também paciência, né? Então, essas dietas loucas, malucas, de perca 10 quilos em 5 dias... Não, vamos ter cuidado, né? Graças a Deus há uma grande informação aí nas redes sociais, né? A minha área mesmo, a nutrição, a gente está muito engajado nisso e estamos banindo qualquer profissional, né? Até de outra área, até da área de medicina mesmo, que acabam entrando na nossa área e sugerindo essas opções. Então, pessoal, não faz isso, tá? Como retomar, então, Islaine? Certo, então assim, digamos na segunda-feira, né? Eu sei que hoje já é quinta, mas vamos fazer de conta que vocês aí de casa na segunda inventou de ficar até mesmo em jejum. Tem gente que fica, não, vou ficar em jejum. 24 horas de jejum. Porque eu comi demais ontem, no caso no domingo, e eu vou tentar fazer a compensação.
Gente, cuidado, não tem necessidade também de fazer o jejum. Tem alguns até que tá na moda, o tal do jejum intermitente, né? É uma estratégia nutricional interessante em alguns casos, mas a gente precisa ter cuidado para estudar o caso de forma individual, para observar se a pessoa realmente é apta a fazer esse tipo de procedimento, porque existem algumas vantagens. Mas vamos fazer de conta, Mara, que você fica um período longo em jejum e quando a fome bate, você come feito um leão. Então, olha só a compulsão alimentar que veio novamente, que é isso que a gente deve controlar. Então, o ideal é retornar com fracionamento das refeições. Não tem necessidade de ficar períodos longos em jejum. Pode retornar. Ter uma boa hidratação, a água é muito importante nesse processo, porque boa parte do peso que a pessoa ganha durante esse período, em torno de 2 a 3 quilos, na verdade é por retenção. É retenção, né? Exatamente. E também por acúmulo de fezes, porque tem gente que só vai ao banheiro pós-feriadão, porque às vezes está na casa de algum amigo, algum Tem parente, constipação. tem pessoas que têm um certo receio de fazer na casa das pessoas, só fazem quando chegam em casa, né? Então, a gente precisa ter cuidado que é um conjunto de fatores, esse ganho de peso, é a retenção, o acúmulo de fezes, então, no caso, a constipação intestinal. Então, vamos ter calma, dividir bem esse fracionamento, né, das refeições, equilibrar os nutrientes, não faça a compensação de comer apenas legumes, frutas, é importante, mas a gente pode unir também com os outros alimentos, né, fontes de carboidratos e principalmente fontes de proteínas ao longo das refeições, que realmente essas fontes, como carne, ovos, peixe, frango, queijos, leite, são realmente alimentos importantes nesse processo de retornar ao peso de antes. Tá. Você falou sobre os chocolates, né? Páscoa é uma Sim. época em que os chocolates eles aparecem muito e açúcar é viciante, né? A gente pode falar assim que açúcar é viciante. Quando a gente começa, a gente... Para quem gosta pra realmente, quem gosta, né? Fica ali naquela, às vezes, enfim. E aí, como é que dá para passar a tesourinha nesse açúcar que a gente ficou ali alimentando o nosso corpo com ele, né? Durante vários dias. Eu sou do tipo de nutricionista que orienta para aproveitar o momento. Então, se você ganhou aquele ovo de Páscoa com açúcar mesmo, delicioso, ou qualquer outro tipo de opção de doce, na sobremesa mesmo do domingo de Páscoa, aproveita o momento, mas de forma controlada. Só que no decorrer do dia a dia, até no retorno mesmo, como a gente está falando, vamos tentar fazer escolhas mais saudáveis. No caso do chocolate, para a gente tentar controlar esse consumo do açúcar, o ideal é optar pelas opções de chocolate amargo, mas tem que analisar a porcentagem. Não é o meio amargo, que só é 50%, é né? o amargo mesmo. É o amargo mesmo a partir de 70%. Tem gente até que consegue consumir 90%, mas é um gosto bem forte. Depende muito do paladar de cada um, né? Que deve ser trabalhado. Vou aproveitar o gancho para também alertar quando for consumir algum líquido, para não exagerar também ao adoçar. Sim, né? boa. A gente precisa ter cuidado também com esse açúcar que é consumido nas outras refeições. No cafezinho do dia a dia, no trabalho. Eu tô com sono, vou tomar um cafezinho. Gente, controla que o problema de engordar não é o seu cafezinho, digamos o exagero de xícaras por dia. O problema é o excesso do açúcar que você está colocando ali. Eu não tomo café, mas tipo, tem gente, quando eu vejo alguém tomando café, o pessoal brinca. Meu filho, não é café com açúcar, né? É açúcar com café que você está tomando. Exatamente. E assim, eu sou logo direta ao ponto em relação a isso. Eu espero que um dia você chegue a apreciar, na verdade, o café. Que o café, realmente, para quem gosta, é o café puro. Então, a dica é tentar reduzir aos poucos esse consumo do açúcar. Não é da noite para o dia que isso acontece. Tá. É você tentar reduzir aos poucos, seja num café, nos sucos. Priorizar, obviamente, a fruta, né? Porque há uma certa diferença do consumo de fruta para um suco. O suco geralmente acaba retirando durante o seu processo as fibras, porque está presente mais na casca. Então, tenta priorizar como sobremesa, por exemplo, uma fruta ou o próprio chocolate amargo. As pessoas acham que no planejamento alimentar é retirado chocolate ou qualquer outro tipo de alimento que a pessoa gosta. Nós tentamos até
engajar um alimento que seja, digamos, açucarado mesmo ou gorduroso dentro da individualidade da pessoa. Tá. Hidratação, você falou sobre a questão da hidratação. Super importante Ajuda. a hidratação, com certeza, até porque nesse período, eu sei que cada um tem sua religião, mas tem algumas pessoas que se aproveitam no feriadão e bebem bastante, né? Então, vamos ter cuidado, porque a ressaca vem depois disso daí. Então, já fica a dica para as festas que vem por aí, que passou a Semana Santa, o pessoal já está pensando em quê? No São João. Gente, já daqui a pouco, daqui a pouco já começa os arraiais, né? Então já vamos ter consciência de que o ideal é sempre se hidratar, nunca se faça substituições da água, porque tem gente que ainda tem o hábito de, eu posso tomar um chazinho no lugar da água? Sim. Você pode tomar o seu chá, mas priorize também a água, é super importante. Ok, então água é muito importante. Em que alimentos nós devemos investir para conseguir aí voltar essa alimentação saudável? Então, eu já tinha falado um pouco sobre as proteínas, né? As fontes de proteínas, carnes. que a gente deve ter esse fracionamento, sim. Priorizar, como sempre, os legumes, as verduras e as frutas. E se alertar de que não é necessário apenas consumir uma salada no almoço. Vamos também tentar resgatar o hábito de consumir legumes e verduras no jantar. Que na maioria das vezes a gente não tem esse hábito, né? E sair um pouco daquela rotina do dia a dia de comer pão todos os dias. Eu acho engraçado, eu mesmo tenho o hábito de comer ovos pela manhã praticamente todos os dias. Então já chegam para mim e perguntam se eu não enjoo desse consumo dos ovos. E a pessoa que me pergunta sempre come pão pela manhã. Tem gente que come, assim, eu fico incrível, gente, sério, de verdade. Eu como 5 pães. Isso, com facilidade, né? Meu Deus. Com facilidade. A Nutri não está proibindo o pão. O problema é que vocês consomem pão todos os dias, que é um tipo de carboidrato que infelizmente a escolha nem é certa. É o pão branco. Vamos tentar priorizar os integrais, ter um pouco de cuidado na escolha desses integrais, porque a indústria alimentícia engana a gente em relação a alguns produtos. E tentar até, como nós nordestinos também temos o hábito de tomar um café regional, vamos tentar priorizar os outros carboidratos, as raízes, inhame, macaxeira, batata doce, que muitos só consomem à noite, na verdade, né? Exato, né? A grande maioria, gente. A grande maioria. Vamos tentar colocar no horário da manhã também com as fontes de proteínas. Olha aí, ó, tá vendo? Sempre equilibrando. Mas é claro, lembrando, né? Cada um é cada um, cada corpo é um corpo. Procure o seu atendimento individualizado. Individualizado, exatamente. Muito bem. Maravilhosa, né, gente? Muito obrigada. É sempre Obrigada. muito bom ter você aqui. Prazer. Contatos, redes sociais, já que o pessoal aí de casa ficar bastante atento. Então, gente, pode me seguir lá no famoso Instagram. Tá aí passando na telinha, né? Tá, então tá aqui embaixo. Nutri.lainogueira, para você acompanhar por entrar lá. em contato comigo, que eu tiro todas as dúvidas que precisar. Muito bem, obrigada. Obrigada, meu amor. Até mais. Até mais, beijo. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a relação entre patrão e empregado. Muitas vezes é fácil, mas também tem umas vezes que é difícil, né? Volto já já.